Ok. Bom, vamos lá, nós estamos hoje reunidos para a realização do segundo dia do nosso encontro, dessa oficina maravilhosa, que está sendo oferecida muito gentilmente, né, pela professora Cleide Maria de Mello. A professora Cleide Maria de Mello é doutoranda em Letras e Estudos da Linguagem, né, pela PUC do Rio de Janeiro, fez seu mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro, e também possui especialização em cultura afro-brasileira e indígena. Nós queremos agradecer, né, o NUPED, muito feliz com essa parceria, né, com a generosidade da professora Cleide em aceitar participar da oficina, a convite da Luciane, né, que é uma aluna queridíssima, super parceira, né, assim, foi minha monitora, minha orientanda, não é, ativa, e muito gentilmente, né, no processo de monitoria no 21º COPEN, né, que é um evento realizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, né, a ABPN comemorou nesse 21º encontro 20 anos de existência, que é uma coisa maravilhosa, né, e a gente tem um trabalho de parceria também com a BPN, pelo NUPED, né? O NUPED é um núcleo de pesquisa, ensino e extensão sobre diáspora africana, foi criado tem 3 anos, né, no final de 2018, ele é recente, então, por isso, professora Cleide, a senhora não conhecia o NUPED ainda, mas vai conhecer no futuro, a gente está indo bem devagar, né, tem muita demanda, né, e a atuação do NUPED é na formação. A gente oferece cursos de capacitação com encontros semanais, que a gente realiza todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, e o compromisso do NUPED é ler uma bibliografia produzida por intelectuais negros e negras somente, e brasileiros, né? Então, são os brasileiros negras e negros que são lidos. Na primeira etapa, né, de curso de formação, a gente leu Joel Rufino, com o livro Como se Ensina a Escravidão, né? A escravização, que tem sido tratada como escravidão, um ponto bem difícil de se tratar a questão das populações negras no Brasil, né? E depois a gente estudou a obra Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Na sequência, a gente estudou juntos a obra da Célia Marinho de Azevedo, Onda Negra, Medo Branco. Depois estudamos juntos Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Depois estudamos Lélia Gonzalez e Carlos Rosenberg, no Lugar de Negro. E atualmente estamos estudando Pactos Narcísicos no Racismo, da intelectual negra Cida Bento, mais conhecido como Cida Bento, né? Então, para nós é um prazer, assim, uma honra receber a professora Cleide, né, e estabelecer mais essa parceria, né? A gente adora estabelecer parceria, principalmente com escolas, institutos e universidades, que é a forma como a gente tem de trazer esses intelectuais para essa nova geração, né? E que tenham a oportunidade de conhecer essa produção intelectual, sendo que nós, eu pelo menos, né, como 15 anos como professora universitária, nunca tinha lido essas bibliografias em sala de aula, e para se pensar e conhecer a realidade das populações negras brasileiras, é preciso seriamente ler intelectuais negros, não é? Então, eles efetivamente pesquisam aquilo que normalmente a academia não quer ouvir, né? Não quer dar espaço para ser dito. Então, fica aí o convite para todos vocês, para você também, professora Cleide, é uma honra ter a sua participação e a contribuição, né? Então, agradecendo, nós vamos aqui para o... Não temos ainda um intérprete de Libras, infelizmente, né? A gente gostaria muito de ter no grupo um intérprete de Libras, né? Porque a acessibilidade ela é fundamental, principalmente para cursos, né? Em que traz todas essas reflexões que também não tem espaço nas instituições, né, educacionais brasileiras, que ainda insiste em continuar numa perspectiva ocidental, né, de educação.
bastante equivocada. Então, para a acessibilidade daqueles que nos acompanham na audição, mas que não tem como nos acompanhar visualmente, eu vou fazer a descrição, né? Eu sou uma professora negra, de pele clara, de cabelo anelado, uso um óculos grossíssimo, né? Estou com um vestido, só vê a parte de cima, xadrez de branco e azul. E acho que é isso, né? Então, eu vou muito, muito feliz, muito honrada, né? E já agradecendo a Luiziane por essa oportunidade que ela nos garantiu, né? Nesse convite, passar a palavra para quem a gente está ansioso para ouvir. Professora Cleide, a palavra é sua. Okay. Obrigada, professora Adna. Obrigada pelo acolhimento, mais uma vez. Sabe que ouvindo você falar, nossa, já me deu vontade de entrar aí no NUPED, porque seria uma forma de eu conseguir fazer as minhas leituras assim com regularidade, porque eu estou com uma pilha de livros, alguns dos quais você mencionou, e assim, o tempo, a gente acaba não achando tempo, mas é importantíssimo. Então, olha, fiquei com vontade, acho que eu vou me ligar, pelo menos mentalmente com vocês, para toda sexta-feira à tarde eu estar com um livro lido. Vamos ver. Vai ser uma honra, e não se preocupe com a disponibilidade, eu posso essa sexta, na outra não posso, e tudo. Ele está sempre aberto, o convite é sempre enviado para todos os participantes que se inscreveram, no primeiro curso, aí no segundo não pôde participar, no terceiro. O que importa chegou, vamos conversando e tudo, né? A gente sempre encaminha as obras em PDF, e são, no máximo, até 40 páginas, nunca passa disso, normalmente 30 páginas, o que dá um capítulo, um prefácio, um capítulo, né? E a gente lê a obra inteira. A obra inteira, lê previamente todos os participantes, e aí depois, na sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente começa a discutir a obra e tal, pensar juntos, né? E aí é interessante que a gente traz as outras obras para poder fazer o diálogo e tal. Então, eu vou colocar no chat aí o e-mail do NUPED. Quem tiver interesse é só mandar e dizer, eu gostaria de participar, que a gente inscreve o e-mail na lista dos participantes e a gente envia sempre o link. Não é? Então, nós vamos encaminhando. Então, a pessoa participou num dia só, não quis participar mais, ele fica recebendo o link pro resto da vida, tem que bloquear. No mínimo, um lembrete do quanto então, as nossas leituras. Fique convidada, assim, será uma honra para nós contar com a sua participação, professor, vai ser realmente maravilhoso. Aí eu vou escrever ali no chat, quem tiver interessado, seja muito bem-vindo, tá? Perfeito. Então, retomando a palavra. Então, prosseguindo, breve descrição também, eu também sou negra, de pele mais clara, cabelo encaracolado, cabelo crespo, fica mais para crespo mesmo. Eu estou usando uma blusa estampada e, como eu disse a semana passada, eu tenho uma mania com brincos e não sei como eu consigo achar brincos que combinam direitinho. Esse aqui, qualquer pessoa pode dizer que foi feita do mesmo tecido, mas não, foram comprados em locais e momentos completamente diferentes. Mas eu fico feliz, esse aqui combina. Eu gosto muito de brinco mesmo. E óculos também, que acaba sendo um acessório, e aí também eu tenho várias cores diferentes para combinar. Já me disseram que isso é coisa de velho, de querer combinar tudo certinho com cor, mas tarde demais, talvez seja mesmo, mas me sinto bem assim. E, de novo, estou super agradecida, né, por vocês terem retornado, e aí já vamos passar, então, para a nossa conversa de hoje, até porque eu quero, de qualquer forma, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, coloquem no chat, que aí a professora Adna me fala, né? E para não deixar dúvidas, mas, de qualquer forma, quero dizer que hoje, no finalzinho, a gente deixa um tempo também para a gente conversar, abrir mais, né? Para eu saber também a opinião de vocês. Tá bom? Então, eu já pedi desculpa, mas para quem não estava, a gente pode ter alguns probleminhas aqui na apresentação de novo, porque eu estava dizendo que eu tenho que jogar dentro do Google Drive para poder apresentar, e o Google Drive ele tira algumas dos recursos que a gente usa no PPT-X, né? Mas, enfim, nada que vá comprometer demais a apresentação. Então, vocês me avisem, por favor,
A hora que vocês estiverem vendo. Carregando aqui. Tudo ok, professora Cleide, tá? Okay. Tá aparecendo. Beleza, então, vamos agora para a nossa segunda parte, né? Eu vou, muito rapidamente, passar o que nós vimos no encontro anterior, né? São todos muito bem-vindos de volta, super agradecida. A gente falou dessa parte da valorização da cultura africana, né? Da cultura afro. E aí, para valorizar mesmo, para perceber a influência da civilização africana, né? Sobre a nossa civilização, e falamos de culinária, de todas as manifestações, né? Onde os negros se destacam, né? Culinária, música, esporte, arte, vestuário, religiosidade, língua, literatura. Falamos, né, da África realmente como berço da humanidade, do conhecimento, como em todos os reinos, além de ter sido, né, o aparecimento do Homo sapiens, né, do primeiro Homo sapiens, todos os outros reinos, eles eram especializados, né, em irrigação, mineração, em olaria, enfim, falamos sobre tudo isso, e também isso como um motivo para terem sequestrado, né, esses cidadãos africanos e trazidos para cá, porque eles eram muito bons, né, e aqui está o reflexo disso, né? Nas Minas Gerais, né? Na mineração, nas fazendas de café, enfim, em todos. O nosso Brasil foi construído pelos nossos antepassados, que foram escravizados, né? Até centros universitários. Eu fiquei devendo uma informação para vocês, porque o slide, a letrinha estava muito pequena, eu não consegui ler, então, e ele abre menor mesmo no Google Drive, então eu refiz ali. Por que era o berço do conhecimento também, né? Porque lá em 20.000 antes de Cristo já existia o bastão de Xango, né? Que era o primeiro objeto matemático 18.000 anos mais antigo que a matemática grega. Depois, esse médico negro, Imhotep, ele sim que é o pai da medicina, porque 25 séculos antes de Hipócrates ele já trabalhava, já tinha, né, esses conceitos de fisiologia, anatomia, curas com os seus pacientes, né? Depois, esse povo Aia produzia aço a 400 graus Celsius, né? Que era uma temperatura muito superior aos fornos europeus que só apareceram no século XIX. E isso foi em 2000 anos antes de Cristo. Depois, na sequência dessa linha do tempo, em 1650 a.C., esse papiro comprovou, o papiro Hindi, comprovou que os egípcios já sabiam o valor do pi, né, que é esse lance geográfico, eu não sei, eu não sou da matemática, né, é uma vergonha, mas eu me lembro de ter aprendido pi na escola, sim. Só que eles já sabiam disso antes de Arquimedes, que só veio a descobrir, entre todas as aspas, né, 250 a.C. E também propriedades do triângulo retângulo, eles já sabiam antes do Pitágoras, que só veio a descobrir também no século VI a.C. Depois, muros altíssimos, eu acho que esse eu cheguei a comentar, muros de pedra de 10 metros na região do Zimbábue, onde hoje é o Zimbábue, né? E as ruínas dessas construções já demonstravam saberes avançadíssimos dos povos subsaarianos na construção civil. E, finalmente, esse médico inglês Felkin, ele aprendeu com os banioros técnicas de cesariana, então, asepsia, anestesia, cauterização do corte, tudo isso. Então, só que isso ninguém nos contou, né? Tudo foi passado, eu nem diria passado a limpo, não, foi manipulado, né, pelo poder hegemônico, e de que tudo ficou como sendo europeu, né, o berço do conhecimento. Mas agora a gente já sabe que não é verdade. Conversei com vocês também sobre a ilha de Gorée, e o quanto mudou, né, a minha ida a essa ilha, o meu privilégio, né, de ter tido essa oportunidade de ir até lá, e do quanto eu descobri que a história não tinha me contado, né? Que a história aqui não contou para ninguém, né? Agora que a gente está redescobrindo, como a professora Adna falou, só lendo esses autores negros é que a gente está realmente redescobrindo a nossa verdadeira história, e de todos os direitos que nos foram usurpados, né? De terra, moradia, família, nome, tudo, nos tiraram a humanidade. E eu não tive tempo de comentar com vocês, mas essa desumanização, por exemplo, ela além de tudo que a gente já sabe do sofrimento dos nossos antepassados,
mas ela fica muito clara, inclusive, nos escritos da época, né? Então, um jornal da Bahia, por exemplo, esse Ariane, que era um proprietário de escravizados, ele coloca lá que ele venderá em leilão alguns escravos, alguns cavalos e um asno. Quer dizer, olha o nivelamento, né? Olha a desumanização, a objetificação dos nossos antepassados. Muito se fala também que, não, aqui no Brasil não tem racismo, e racismo é nos Estados Unidos, né, com segregação, na África do Sul, com o apartheid, aqui não, então todo mundo junto e misturado, como se diz, só que não, né, como vocês jovens dizem, nós temos, por lei, o segundo ato oficial de uma lei complementar à Constituição do Império de 1824, e que perdurou até 1889, proibia os negros e os leprosos de frequentar escolas, pois eram considerados doentes e portadores de moléstias contagiosas. Quer dizer, isso ninguém nos contou, né? E isso é segregação. Imaginem, aí mais de 60 anos, os nossos antepassados não poderem ter ido à escola, né? Como isso influenciou, né, todas as outras gerações que vieram depois. A minha avó era analfabeta, e ela, tipo assim, não estava conformada, né, com aquela situação. Era o que ela tinha, era uma mulher inteligentíssima. Nossa, muito do que eu aprendi em termos de virtudes, né, eu aprendi com ela, né, de honestidade, e pronto, mas ela não teve essa oportunidade, né, de frequentar uma escola. E depois, também o sistema de eugenia, né? Porque queriam botar embaixo do tapete todos esses 400 anos que houve a escravização aqui no Brasil. Então, Lacerda dizia que, após um século, provavelmente a população do Brasil será representada, na maior parte, pelos indivíduos de raça branca. E, ao mesmo tempo, o negro e o índio terão, sem dúvida, desaparecido dessa parte da terra, né? Então, isso é muito cruel, né? E agora, o bom disso é que não aconteceu, né? O só que não de novo, né? Que hoje, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Da influência disso tudo, desse passado, como isso está nos influenciando hoje, né? Até hoje, né? E isso é o que a gente tem que batalhar agora, daqui para frente, para ir reduzindo, porque é muito tempo, né? É muito tempo, é muito sofrimento. Então, hoje, o que a gente vai falar, né? Tudo isso acabou desaguando aqui, né, na nossa era agora. Então, e isso tem a ver com a inserção da juventude negra no mundo do trabalho, passando também pela academia. Então, a gente vai falar sobre a identidade do povo brasileiro, né, depois da democracia racial, né, mas que tinha esse quê muito forte de eugenia, a distribuição percentual da população brasileira, vamos falar sobre ações afirmativas e sistemas de cotas, e vamos falar do balanço, né, dos últimos 50 anos da situação dos negros aqui no Brasil, e também de negros na academia e no mundo do trabalho, como é que a gente está. Pois bem, lembra que eu fiz um quiz, né, a semana passada, com 2 quizzes, né, 10 perguntinhas. A própria professora Jerusa me falou, não, mas dá para você mandar um documento, mas como eu disse a vocês, por conta desse nosso lockdown aqui, essa semana foi mais atribulada do que o normal, então eu não tive tempo de transformar isso. Eu até tenho o documento, mas eu não soube como fazer para que vocês pudessem responder. Então, eu vou ler aqui, vocês anotem num papelzinho aí, são só essas 5 perguntinhas, que é uma sequência do anterior, então acho que não vai demandar tanto tempo. Então, vamos lá. A questão número 11 com relação à nossa identidade brasileira, quantas cores de pele foram informadas pelos brasileiros no censo de 1988? Na verdade, foi no PNAD, mas, enfim, 1988. Foram 136 cores, foram 86 cores ou 36 cores? Tá? Porque naquele momento não foi perguntado dentro das que a gente tem, né, das cores, né, que a gente hoje responde no censo do IBGE, naquela época ficou aberto. Qual é a sua cor, né? Então, aí vejam o que vocês acham. Depois, a segunda qual o percentual da população negra
pretos e pardos no Brasil hoje? Aproximadamente 30%, 50% ou 70%? A número 13. Entre todos os países do mundo, qual é a colocação do Brasil em contingente, em quantidade de negros? Tá? Ele está em segundo lugar, em 22º lugar ou 32º lugar? Tá? Em quantidade, né? Quantidade de negros, em que lugar nós estamos? Depois, quantas ações afirmativas ou sistema de cotas existem por lei no Brasil? 1, 5 ou 10? E, finalmente, qual o percentual de negros nas universidades brasileiras? Aqui eu coloquei 2009 e 2015, e a gente vai falar o dia de hoje também, mas entre 2009 e 2015, qual era o percentual relativo? Então, 30 e 50, 10 e 30, ou 20 e passou para 30? Tudo bem? Alguma dúvida com relação às questões? Podemos seguir? Vou lá, então, tá? Assumindo que está tudo bem. São só essas 5 perguntinhas. Então, já vamos responder a primeira aqui, né? Quando foi perguntado, né, para cada um, qual é a sua cor, né? E aí eu peço que vocês pensem hoje, se alguém perguntasse isso para vocês, o que vocês responderiam, né? Qual é a sua cor? De que cor você é? E aí, lembrando que no IBGE nós temos essas 5 opções. Hoje, a gente escolhe entre essas 5 quando chega o censo. Aliás, eu ouvi dizer que não vai ter censo em 2021, né, por conta de tudo, né, da pandemia, não tem verba para rodar o censo, é uma pena. Enfim, então, entre branco, preto, pardo, amarelo e indígena, né, hoje a gente tem essa opção, a gente sempre teve, na verdade foi uma exceção que eles fizeram em 88. E aí, vocês sabem quantas cores surgiram? 136 cores. E isso está, inclusive, num livro da Lídia Schwartz, que é bem interessante, nem preto nem branco, muito pelo contrário. E daí, eu selecionei algumas, porque tem algumas coisas assim bizarras, né? E muitas que demonstram o como era importante chegar mais próximo do branco, né? Como isso valorizava. Ou seja, algumas aqui que eu peguei que, para mim, sabe, fazem sentido assim. Acastanhada, alva escura, amarela queimada, azul marinho, branca queimada, quer dizer, então ponho branco porque o branco me valoriza, né? Mas eu sou queimadinha. Burro quando foge, aí parece até brincadeira, né? Cor de caneta, não imagino que caneta seria essa, né? Meio branca, né? Então valoriza mais do que falar meio negra, enfim, ou meio preta. Cor de canela, retinta, sapecada, tostada, né? E vai por aí afora. Vocês podem fazer uma ideia de 136, quanta coisa surgiu, né? Quanta cor surgiu. Então, é essa dificuldade mesmo da identidade do povo brasileiro e, principalmente, a questão de querer se aproximar do branco, né? E isso eu posso dizer, assim, que eu tive uma experiência muito interessante, porque no meu mestrado, a minha pesquisa era exatamente sobre jovens, que eu estava dando aula para jovens das favelas aqui no Rio, aula de preparação para o mercado de trabalho. E uma das coisas que eu notei, quando a gente entregava o formulário para eles de perfil socioeconômico, tinha lá, né, qual é a sua cor, né? Ou não, tinha assim, como o IBGE mesmo, de que cor você é, branco, preto, amarelo. Aí um deles levantava a mão, professora, que cor eu sou? E aí o outro, e eu, sabe assim? E eles negros lindos, né? Com todas as nuances aí do que se chama agora de colorismo, mas todos negros, né? Ou pretos, ou pardos, mas... E assim, com essa dúvida, eles não se reconhecendo como tal. Aí eu levei esse tema para o meu mestrado, né? Porque o próprio negro não se reconhece por uma série de razões. E aí eu entraria na parte da minha dissertação, que não é o caso agora, mas foi uma coisa que me incomodou muito, né? Pois bem, hoje tem aqui esse primeiro quadro do censo de 2010 ainda, quando éramos 50,7% da população. Nesse momento, nós éramos o segundo país com maior população negra do mundo, só perdemos para a Nigéria.
em termos de quantidade de população. E se a gente pensar, né, que, bom, hoje, né, 2019, nós já somos 55,8%. Isso eu acho fantástico, que a gente deve ao movimento negro essa junção, né, dos pardos mais os pretos, que significa os negros, e aí sim nós somos a maioria do povo brasileiro. Me lembrem, na nossa discussão, da gente falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque tem algumas, justamente por conta desse colorismo, né, tem coisas que estão acontecendo que não são boas, né, para os negros como um todo, essa separação, essa divisão, mas a gente pode falar depois, se a gente tiver um tempinho. Vamos lá. Pois bem, se a população hoje do Brasil total é 206 milhões, né, 56 milhões, 56% de negros, pretos e pardos, e 44% de brancos e ou amarelos. Muito bem. Cadê os 56% de juízes, de advogados, de delegados, de jornalistas, políticos, atores, professores universitários, principalmente, empresários, executivos, médicos, não é? Cadê? A gente vê, né? A gente fazer aqui, não sei se aí em Minas vocês usam isso, mas é fazer o teste do pescoço, né? Por exemplo, você entrar num restaurante e olhar do lado, né? Quantos outros negros tem além de você, caso você seja negro? Se você é branco ou branca, olhar também, né? Começar a perceber isso, porque nós somos a maioria da população. Então, nós deveríamos estar em todos os espaços. Se não como maioria, pelo menos meio a meio ali, né? E aí eu trago para vocês uma imagem que vocês certamente conhecem, porque foi muito... já tinha dado esse probleminha aqui, mostrar mesmo assim, né? Então, essas duas imagens, tem uma que ela é aqui da UFRJ, que tem até o Pão de Açúcar atrás, mas eu prefiro sempre essa, porque essa é da Bahia, da UFBA, né? A formatura de medicina da UFBA. E por que isso, né? Porque na Bahia, 82% são negros, né? A gente até conversou sobre isso no início do encontro passado, que a professora Jerusa nos deu, né, aquela aula de que aqui no Rio também, como era um dos portos de chegada dos escravizados, mas que eles iam para o Acre depois. Eu, particularmente, não sabia disso, né, que eles eram, tipo, mandados para o Acre para morrer. Então, talvez por isso tenha baixado a nossa população, porque hoje, e lá agora, no Acre tem 71%, e hoje na Bahia são 82% de negros. Só que você olha e não encontra um negro, né? Depois, e aí na greve da Conlub, dos concursos da Conlub, geralmente, você não encontra um branco, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês, que no carnaval aqui do Rio, nas escolas a gente só vê a bateria, mas depois, entre uma escola e outra, quando tem que fazer a limpeza do sambódromo, né, da Marquês de Sapucaí, entre uma escola e outra, eles limpam, né, para não haver acidente, aí entra aquele bloco, o bloco dos garis, e são todos negros, né, todos, 100% negros. Então, agora, pensem comigo, o negro quando nasce, eu quero ser gari, nenhum negro quer ser médico, nenhum negro quer ser advogado, nenhum negro, não, né, então, isso é uma prova do racismo estrutural que a gente tem. Pois bem, aí eu trago para vocês também um comparativo, e eu sou dessa época, né? Eu lia essa revista que chamava-se Realidade. Eles soltaram em 1967 esse número específico da revista, comparando o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. E aqui vale uma análise, né? Só uma análise dessa capa já nos diz que não, nos Estados Unidos é que é ruim, né? Então a negra chorando, triste, em preto e branco, né? Um fundo mais. Enquanto que a negra brasileira, colorida, com maquiagem, né? Como quem diz, não, aqui estamos bem melhor, né? Do que lá. E o que a Veja fez agora em 2017? 50 anos depois, ela pegou exatamente a mesma quantidade de entrevistados, nos mesmos locais, com as mesmas idades, ou seja, exatamente fez a mesma pesquisa e compilou nesse número deles, como é ser negro no Brasil. E os resultados, e aqui, infelizmente, está dando um probleminha aqui de como é que chama? Então, eu vou colocar tudo, né?
vamos ver como é que ele vai funcionar. Pois bem, então, o que é que se descobriu? O que é que a Veja levantou? Que os negros no Brasil são 75% entre os mais pobres, 64% entre os desempregados, são os que mais vivem nas favelas, são os menos instruídos, né, o que tem maior índice de evasão escolar, inclusive, e não mandam. Aqui deveria vir um gráfico, mas não está vindo, eu mostro no final, tá? Porque está vendo que também somos pouco representados, e isso é fácil, né, de visualizar, por exemplo, na época do impeachment da presidenta Dilma, a gente podia ver, né, aquelas 500 e poucos representantes, né, dava quase para contar nos dedos os negros naquela época. Os negros vão mais para a cadeia, morrem cada vez mais cedo e são mais vítimas da violência. Ou seja, a Veja chamou de vergonha brasileira esse resultado que eles levantaram, né? E o que é mais triste ainda é que morre um jovem negro a cada 23 minutos. E agora, só agora é que o Google Drive vai mostrar o quadro que eu queria mostrar quando eu disse não mandam, né? Os negros não mandam. Por quê? Nessa pesquisa de 2017 e até hoje, o Instituto Ethos, é a pesquisa que está valendo ainda, só tem nos cargos executivos 4,7% de negros. E se for ver as mulheres, 0,45%. Tinha uma, Rachel Maia, que era a única presidente de empresa, CEO de empresa, e agora ela saiu, porque ela abriu uma outra. Ela foi capa de 2 revistas, tipo assim, bem meritocracia, se ela pode, né? Por que a gente não pode? Por que você não pode? Aquela coisa, né? Mas, enfim, nos níveis gerenciais, então, aumenta um pouquinho para 8,3%, e nas mulheres negras 3,6%. E no jovem aprendiz, né, aí sim temos o equivalente ao percentual da população brasileira. 57% dos jovens aprendizes são negros. Agora, como é que eles vão passar, né, desse cargo de jovem aprendiz para cargos de liderança? E a gente vai falar bem sobre isso, e eu tive uma experiência, eu acho que eu comentei com vocês, o fato de eu trabalhar preparando esses jovens para o mercado de trabalho, mas nem para jovem aprendizes eles eram chamados, né? Por quê? Não tinha a fotinho deles no cadastro, que as empresas acessavam, 3 mil empresas, hein? 3 mil empresas eram cadastradas naquela instituição, eram parceiras daquela instituição. Só que não tinha a fotinho deles, mas tinha o local onde eles moram, né? Então, no Morro da Mangueira, no Morro do Borel, na Cidade de Deus, na Rocinha, né? Então, ali já identificava a cor deles, né? E eles não eram chamados, e era extremamente frustrante, porque as mães iam conversar com a gente, né? Do quanto aqueles jovens precisavam de trabalho, né? Não só para ajudar as famílias, mas para sair também como é que eu posso chamar? Da atração, né? Da atração do tráfico, que está ali com eles e está oferecendo coisas que o governo não oferece, né? Vergonhosamente. Então, ele era um risco, um risco constante de eles. Eu fui em enterro de aluno, sabe? Que tinha sido baleado e foi uma das experiências assim, mais marcantes, porque a gerente, a gestora da instituição que eu trabalhava falou, não, Cleide, não vá, eu não vou, nós não vamos, é um risco muito grande. Eu falei, que? Lógico que eu vou, ontem ele estava em sala de aula comigo, e aí eu entendi por que ela não queria ir, e eu, assim, é lógico, cada um, eu não posso julgar ninguém, né? Mas foi um dos enterros mais emocionantes que eu fui, porque o tráfico todinho estava lá, eles foram de moto e eles ficaram por alguns minutos com a moto ligada e acelerando, como em uma homenagem àquele garoto, entendeu? Então é isso. Então vamos. Não tem lugar para os nossos jovens no mercado. Está mudando, vamos falar sobre isso. Está começando a mudar por uma série de razões forçadas, digamos. Peraí, não está indo para o próximo. Foi. E aí, eu esqueci de falar nesse anterior, não dá para vocês verem, mas ali onde está vergonha brasileira, eles dizem o seguinte, que é assustador o abismo entre brancos e negros, que só teve melhora
significativa em um aspecto, em um único aspecto, em 5 décadas, o acesso à universidade. Ou seja, todos esses outros índices permaneceram o mesmo, alguns até pioraram, né? Como o caso do jovem negro morrer a cada 23 minutos. A única coisa que melhorou foi por conta das ações afirmativas. E aí que até hoje tem gente que é contra, né? Inclusive negros que acham humilhante ter que entrar na universidade por cotas, né? Então, realmente fizeram a cabeça da gente. Só que, e esse quadro já está defasado, eu preciso atualizar para vocês, mas nesse momento que eu fiz a pesquisa, existiam 10 tipos de cotas por lei. Desde esse lance da gente entrar na empresa, mas as empresas brasileiras têm que ter 2/3 de trabalhadores brasileiros, 50% de vagas do ensino médio agrícola a agricultores. Não sei se vocês já ouviram falar da lei do boi, isso já vem desde lá da lei do boi, né, que privilegiava filhos de agricultores e de fazendeiros mesmo. Também 50% de vaga nas faculdades específicas de agricultura e veterinária tem que atender a filhos de agricultores. Tem um percentual de vaga no setor público para portadores de deficiência. No setor privado, idem, é lei, né? Tem que cumprir isso. Percentual de vagas para mulheres nas candidaturas partidárias. O percentual nas universidades, para alunos de escolas públicas, né, que eles criticam muito isso, mas é um problema de classe social. Não, mas tem. Quem tem renda lá até um certo valor e que sempre estudou em escola pública, tem direito, sim, tem uma cota para alunos de escolas públicas, né? Então, isso não é argumento. Mesma coisa para os indígenas, para os alunos negros e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, inclusive, né, que estão em constante perigo com esse governo agora. Mas, então, por que eu coloquei isso? Por que a implicância com as vagas, a cota para alunos negros na universidade? Porque isso está incomodando muito, né? Aquela resposta que eu disse a vocês, de 2008 a 2015, passou de 8% para 27% as matrículas do curso superior, né? Hoje já se fala, já tenho lido, né, que nas escolas federais, nas escolas públicas, não federais, nas universidades públicas, já chega a 50% a participação, né, dos negros, né, dentro dos cursos. Agora, isso é maravilhoso. Eu tenho uma camiseta que eu comprei uma vez nessas feiras, na Feira Preta, né? Que diz assim, aliás, podia ter colocado ela. Perdi uma ótima oportunidade. Como é que é os dizeres? A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Né? E é isso mesmo, estão surtando, né? A gente tem visto vários ex-alunos meus que entraram na universidade pública, nossa, eles relatam coisas, eu sempre pego também na imprensa, né, de serem chamados de macacos. Sim, por quê? Essa vergonha brasileira, né? Então, deixa eu só responder aqui o quiz para vocês. Então, 136 cores, hoje somos aproximadamente 50%, mas eu tenho certeza que ainda tem muita gente que é parda, mas não se coloca como parda, se coloca como branca. O próprio rapaz que vem fazer o pesquisador lá, como é que chama, do IBGE, ele, quando eu falei que eu coloquei parda, ele, não, mas a senhora é branca. Quem disse que eu sou branca? Não, mas a sua vizinha ali do lado é mais escura que a senhora e colocou branca. Quer dizer, então, ainda temos esse problema, né, do auto-reconhecimento, por vários motivos também. O Brasil é o segundo lugar, né, em quantidade de população negra. Temos 10, e já tem mais, tipos de ações afirmativas, de cotas, e, finalmente, nesse intervalo em 2009 e 2015, de 10 passamos para 30, e hoje já tem bem mais. E as próprias revistas que, na época do lançamento das cotas, foram super contra, que ia aumentar o racismo, que isso era uma vergonha, que aí sim é que ia haver racismo no nosso país, blá, 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 agora estão voltando atrás e disseram que sim, as cotas deram certo, né? E falando sobre o avanço das cotas, e venceram, e que o nível de performance, né, o desempenho dos jovens cotistas é tão bom ou melhor, em muitas universidades é até melhor do que o dos não cotistas. Quer dizer, então, tudo aquilo que se disse, aquele estereótipo, né, do negro, não, o negro não é inteligente, né, tem o cérebro menor, aquelas coisas da época da eugenia mesmo, né,
que ainda vigoram, né? E parece que agora estão se fortalecendo. Enfim, tudo isso foi por terra com pelo menos nessa parte da entrada, do ingresso e do desempenho nas universidades, por conta disso. E aí eu queria que vocês pensassem, tem essas 5 situações, né, que são características de cotas, mas eu queria que vocês pensassem quais as que são corretas, né? Eu nem vou pedir para vocês colocarem no chat, porque, assim, é mais para reflexão mesmo, né? Então, na cabeça de vocês, quais as características das cotas? Primeiro, elas são medidas especiais e temporárias? A 17, que seria uma sequência do quiz, né? Elas têm por objetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas? Depois, elas pretendem garantir a igualdade de oportunidades e tratamento? Né? Para você, o que você entende como característica da cota? A próxima seria, elas compensam perdas provocadas, elas vieram para compensar perdas provocadas pela discriminação, marginalização, decorrente de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. E, finalmente, elas são um reconhecimento de que há uma dívida social a ser paga? Então, na sua visão, né, no seu pensamento, quais desses são válidos, são verdadeiros, né? E eu vou colocar aqui as respostas da pesquisa, né? Então, elas são, sim, medidas especiais e temporárias. E aí a gente tem tido várias discussões, né, mesmo no próprio meio acadêmico ou com as pessoas que fazem parte de movimentos negros e tal, né? Eu, particularmente, a minha opinião é que, sim, elas são especiais e temporárias. Eu não quero cota para sempre, né? A gente não precisa de cota para sempre, mas a gente precisa, sim, ter uma alternativa que supra essa deficiência. A alternativa qual é? Um ensino público fundamental e médio de altíssimo nível, do mesmo nível que as escolas particulares aqui do Leblon têm, entendeu? Então, a hora que a gente tiver o mesmo nível de ensino público como o dessas escolas top particulares, aí sim, aí não preciso de cota, né? Porque aí estaremos realmente no mesmo nível, preparados igualmente para entrarmos nas universidades. E enquanto isso não acontecer, por favor, quero que venham nossas cotas, sim. Tá? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu acho que vai demorar muito para a escola pública se nivelar às escolas particulares top de linha. Né? E também tem o objetivo de eliminar a desigualdade historicamente acumulada. Lembra que eu falei para vocês que nossos antepassados lá ficaram 60 anos sem poder ir à escola. Né? Isso já e fora todo o sofrimento de 400 anos. Né? Depois, sim, pretendem garantir a igualdade de oportunidades e tratamento. A gente vai falar. Vai entender até melhor. Quem não concordar com isso, a gente ainda tem mais alguns argumentos para frente. Vão compensar essas perdas da discriminação, do racismo mesmo, né? E que é uma dívida social, sim, a ser paga. Né? Então, por isso a gente precisa dessas cotas, realmente. Né? E eu me lembro que na época da votação das cotas foi unânime, né? O STF votou unanimemente, todos os juízes concordaram que isso é verdade, né? É verdade, é realidade, é a nossa realidade. Pois bem, e aqui só uma observação, né, um parêntese, é que mesmo hoje, se a gente já está com 50% nas universidades públicas, não em todos os cursos. Né? Então, isso explica aquela UFBA lá com 100% de brancos, né? Porque nesses cursos mais, eu não posso dizer mais especializados, mas que talvez exijam mais essa parte de matemática, de física, eu não sei dizer, alguns não, né? Mas medicina, design, medicina veterinária, odontologia, psicologia, direito, ciências econômicas, administração, comunicação social, farmácia, é mínimo ainda a participação dos negros, até porque muitos desses cursos são de período integral, e os negros precisam trabalhar, né? Tem negros, nossa, eu já vi entrevistas de jovens que dormem no trem
É o único horário que eles têm para dormir no trem, porque à noite tem que ir para a faculdade, e quando voltam tem que fazer as lições, tem que fazer, né? E uma coisa que é linda, que eu acho que eu li nessa minha pesquisa toda, é que eles vão bem porque, gente, é uma oportunidade única, né? Na maioria dos casos, na maioria absoluta dos casos, eles são os primeiros que estão entrando na universidade, né? A família tem um maior orgulho e eles também estão influenciando a comunidade. Poxa, se ele entrou, né? Eu me lembro, e lá eu ia chorar de novo, mas eu me lembro quando eu entrei no doutorado, não, no mestrado, no Cefet, de uma turma de 32 alunos, 30 eram negros. Eu já fiquei assim, já me deu um nó na garganta. Nunca, né? Eu estudo há tanto tempo, eu acho que eu estudei a vida toda, e eu nunca tinha, eu sempre era 1, 2, 3, né, na sala. E justamente, e aí a gente tinha que se apresentar nesses 32 lá do mestrado, e eu me lembro que o primeiro menino que se apresentou, Diego era do Morro do Borel. E eu saía do Borel para ir para o Cefet, que era muito próximo, inclusive. E, gente, eu comecei a chorar na hora, porque eu falei assim, se o Diego está aqui, todos aqueles 30 jovens que eu estava dando aula agora, eles também têm esse direito e têm esse poder, né, de essa capacidade, esse talento de estar aqui. Bom, então é isso, mas ainda o Diego, aliás, é jornalista. Ainda prevalece, né, alguns cursos fechados, digamos, né, mas principalmente pela dificuldade de trabalho. Gente, vocês querem fazer um intervalinho ou seguimos? Deixa eu Eu seguiria. A minha preocupação é porque nós começamos mais tarde e eu terminar muito mais tarde, mas também me preocupa, às vezes, vocês quererem dar uma saidinha, tomar uma água e ir ao banheiro, vocês sabem. Eu acabei de fazer isso, mas eu fechei a câmera e fui lá rapidinho. Beleza, e continua ouvindo, né? Então, tá bom. Então, podemos seguir, né? O pessoal está dizendo sim, sim. Aqui, todo mundo dizendo sim, sim. A maioria, então, minha vez. Então vamos. Tá bom, vamos em frente. E como a gente estava falando da universidade, né, de como eles estão conseguindo entrar, como nós estamos, né, conseguindo entrar através das cotas, a permanência já é outra situação, né? Logo há uns 2 anos foi feita essa pesquisa, esse trabalho, né, essa manifestação, digamos, na UNB, na Universidade de Brasília, porque pelo tratamento que os jovens negros estavam recebendo, né? Então, coisas do tipo, você vai se dar bem com os gringos, porque você é mulata tipo exportação. Você é uma negra bonita, tem o nariz fino. Não sou racista, tenho até amigos negros. Ou, para ser um advogado, você vai ter que cortar esse cabelo, hein? Mulata vem do termo português mula, o resultado do cruzamento entre jumento e égua. Esses foram alguns casos dos inúmeros, praticamente todos os jovens negros naquela academia, e eu já ouvi de ex-alunos meus que entraram aqui nas universidades públicas, de que eles notaram até o índice de evasão, que acabam não aguentando, né, não dão conta ou até de suicídio, né? Então eu acho que isso eu já vi da própria, tanto escola pública como particular, né? Eu vi uma aluna, ex-aluna nossa que era do projeto, né? E que entrou na PUC São Paulo, PUC Rio foi. Ela participava de esportes, e aí foram chamados de macacos, sabe? Agora, a experiência que eu tenho é essa. Tanto na Mackenzie, eu estudei no Mackenzie, eu falei para vocês, né, que a minha primeira universidade foi de ciências contábeis, né? E eles fizeram homenagem ao Luiz Gama, que a gente comentou no encontro passado, né? Fizeram homenagem aos 100 anos do Luiz Gama. E enquanto eles estavam lá, a OAB, né, entregando lá para a família do Luiz Gama esse certificado, porque ele foi um advogado pela causa, né? Ele não era estudioso do assunto, mas ele libertou
muitos escravizados na época, e picharam na parede lá do banheiro do Mackenzie, lugar de negro não é no Mackenzie, é no presídio. E agora, no 10º Copene, em 2018, eu fui aí na terrinha de vocês, né, aí em Minas Gerais, não sei se algum de vocês participou, mas foi bem interessante, porque era em outubro, e dia 15 era feriado, era uma segunda-feira, dia dos professores. Então, nós ficamos lá, nós chegamos na sexta, foi muita gente do Cefet, inclusive, ficamos na sexta, na sábado, no domingo eu fiz a minha apresentação, ou foi na segunda? Na segunda eu fiz a minha apresentação da minha pesquisa sobre os jovens negros, lógico, e na segunda noite eu tive que voltar, porque na terça eu tinha que trabalhar. Quando eu cheguei eu fui direto para o trabalho, quando eu cheguei à noite em casa, as redes sociais do pessoal do Cefet, todas colocando essa foto que, enquanto estava o feriado, né? Enquanto estava o feriado, a universidade era nossa, e só tinha preto doutor, como diz a música que eu não vou lembrar o nome, Terra de Preto Doutor, né? Só tinha preto doutor, preto professor, preto graduado, preto graduando, enegrecida a UFO, né? Aí deu feriado na segunda-feira, vim embora na terça-feira, a escola reabriu para os alunos. Não deu meia hora para as portas das paredes estarem pichadas. Pretaiada vai voltar para a senzala, né? Aqui não é o lugar de vocês. Agora, vocês me respondam. É uma universidade pública, é pública para todos. Todos nós pagamos impostos, né? Nós construímos essas universidades, nós construímos esse país, né? E por que a gente não pode estar lá? Por que o nosso lugar não é lá nessas universidades, né? Então, isso realmente me tira, assim, não entendo, é muita maldade, né? Muita crueldade, mas aí que a gente tem que ficar mesmo, aí que eu vou fazer pós-doutorado, vou fazer tudo para tentar, né, combater isso, né? Mudar isso. As pessoas têm que começar a perceber que lugar de preto é em todo lugar, é onde ele quiser estar. Pois bem, aqui foi uma viagem que eu fiz para Ilha de Taparica, agora, em 2017. Fui passar uma semana lá que eu não conhecia, e nós fomos conhecer o Morro de São Paulo. E no Morro de São Paulo não tem, é uma ilha, né? E agora, antes eles usavam esses carrinhos para carregar malas, mochilas de quem ia lá para ficar hospedado lá, né? Só que de um momento em diante começaram a transportar pessoas. Gente, essas mulheres estavam no mesmo barco que nós atravessamos para ir lá para o tal do Morro de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Muito bonito lugar, paradisíaco e tal. Mas quando eu tirei essa foto, e essa foto fui eu que tirei, eu tirei já chorando. Por quê? Tudo bem, vai dizer, mas ela está pagando caro, né, para ser transportada aí pelo rapaz. Só que, primeiro, se ela está pagando, quem é que tem o poder, né? Quem é que pode pagar isso? Segundo, será que esse dinheiro está indo para ele? Eu já me coloquei na minha cabeça que deve ter um frotista, né? Alguém que é o dono da frota de carrinho de mão lá e que não deve ser negro. Enfim. Mas aí é conjectura minha, né? Agora, se vocês vissem o sorriso de satisfação dessa mulher sendo carregada, né, pelo jovem negro, sabe? Isso é de acabar com qualquer um, porque, tá ali 200 anos, o que mudou? Né? O que mudou? Outro dia, ainda olhando essa foto de cima, tem na internet essa foto também com um bubblezinho, né, com uma bolhazinha escrito assim, sou contra cotas. O cara que está sendo carregado ali dizendo, eu sou contra cotas. Né? Porque é isso mesmo. Quem é contra cota é para eternizar isso, né? Para continuar nessa situação mesmo. Então, eu assim peguei ranço, como eles dizem aqui no Rio, peguei ranço do Morro de São Paulo por conta disso. E um detalhe, quando nós subimos lá, fomos lá, eu tentando me acalmar e tal, entramos num restaurante, eu e minha irmã, e a minha irmã entrou antes, aí tinha uma mesa com várias pessoas assim, aí viraram para ela, você pode trazer o cardápio para a gente, por favor? Uma família branca, né?
Aí a minha irmã ficou assim, não, nós estamos aqui também no restaurante como clientes, né? Nossa, ficaram super sem graça. Ah, desculpa, ai, não foi minha intenção, nunca é minha intenção, né? Mas vamos lá. Muito bem, e aí, a gente já está quase indo. Não, ainda temos um tempinho. E aí, eu pergunto a vocês, né? Esse aqui é o problema do Google Drive, ele já mostra a resposta antes de eu perguntar, então, paciência. Então, a diferença entre igualdade e equidade, né, que se fala muito. Então, aqui, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Eu tenho quase certeza que vocês já conhecem essa imagem, mas, para mim, ela é muito didática, digamos, né? Se alguém tem alguma dúvida com relação à equidade e igualdade, então a equidade já é adaptar as oportunidades, deixando-as justas, né? Diferente para as diferenças, né? E aí tem a imagem que mostra mesmo o que é igualdade e o que é equidade, né? Porque só a igualdade não está resolvendo o problema, né? E fora isso, depois disso, eu vi uma outra imagem que eu trouxe para vocês, pensando nesses jovenzinhos, vamos lá voltar nos jovens das favelas, nos menos privilegiados, nos menos contemplados, né, nessa nossa sociedade. E aí eu vi essa imagem e imediatamente me lembrei deles, né? Tem a igualdade, tem a equidade e tem a realidade. Se você pegar alguém, né, que é do Leblon, eu não sei aí, na cidade de vocês, qual é o bairro mais chique, né, que estuda na melhor escola, e pegar aquele jovenzinho lá que está nascendo agora na favela, né, ou que já mora lá, já está na favela, passando por tanta dificuldade, não é só igualdade e equidade, né, temos aí os 400 anos aí de diferença, né, que é a nossa realidade. Enfim. E aí, uma outra coisa que e no que isso afeta, né? Voltando para a academia, tá bom, então que a gente consiga, pelo menos, desculpe, que a gente consiga entrar na universidade, permanecer na universidade, né? Realmente aprender e se formar. Tá. O que é que nos espera quando a gente sai de lá? E nem quando sai, né? Porque a gente já quando entra, a gente já poderia, pelo menos, começar a conseguir o trabalho como estagiários, né? E aí, eu trago aqui uma imagem para vocês, que não é nem uma imagem. Eu disse que eu terminei que eu fiz mestrado em cima desse o problema da autoidentificação, né, da necessidade de autoafirmação dos jovens negros. E também muito preocupada já com a empregabilidade deles, eu me lembro que saiu eu tenho lá, eu faço parte, eu não sou muito de redes sociais, gente, eu até tenho, outro dia alguém me pediu no encontro passado, o meu Instagram, eu nunca publiquei nada no Instagram, o Facebook eu tenho não sei quantos, eu acho que quase 1.000 seguidores, mas eu, ultimamente, não tenho postado nada, sabe? Eu até preciso, vou ver agora se nesse lockdown aí eu consigo compartilhar algumas coisas, porque eu escrevo vários artigos, mas entram no site da ONG em que eu trabalho, né? Eu acabo não replicando na minha, que é uma falha, né? Porque as pessoas que me seguem, poxa, eu gostaria muito que elas lessem isso. Então, eu estou aqui prometendo em público que eu vou atualizar minhas redes, né? Mas o LinkedIn, vira e mexe, eu dou uma olhadinha, né? Porque é uma rede corporativa. E aí, um dia, leio lá, estou passando lá pelo LinkedIn, leio essa denúncia, né? Que o Theo Vanderloo, eu ia até pôr a foto dele, não tive tempo, desculpem. Mas ele eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de saber disso, foi uns 2 anos. Eu estava terminando foi 2018 para 2019, eu estava terminando o mestrado e ele colocou essa denúncia, porque ele, apesar de branco, ele tem assim uma consciência muito grande, porque os pais dele passaram por guerra, os pais dele eram poloneses, uma coisa assim, passaram por guerra, então quando vieram para o Brasil, foram morar em São Conrado, que é do lado da maior favela da América Latina, que é a Rocinha, e São Conrado é um dos bairros mais ricos aqui do Rio de Janeiro, eles foram morar em São Conrado, mas esse Theo, ele tinha
muitos amigos na Rocinha, né? Ele tinha circulava muito com os amigos na Rocinha. Então, desde então, ele pegou essa consciência de diversidade mesmo. E ele foi subindo, né, nas empresas e tal. Ele trabalhou muito tempo vou esquecer, vou lembrar daqui a pouquinho. Então, só que na Bahia não tinha vaga. Às vezes, ele sempre aumentou imensamente o número de mulheres que trabalhavam na Bahia, e aí viu, poxa, tem mulheres agora, cadê os negros? Então, começou a fazer campanha para entrarem negros na Bahia. E aí, um rapaz mandou um currículo, e ele era muito bom. O rapaz era de TI, né, de tecnologia da informação, formado, pós-graduação nos Estados Unidos, 32 anos, ou seja, jovem, inglês fluente, né? Se ele fez pós nos Estados Unidos, inglês fluente. Então, esse Theo Vanderloo, que era o presidente da Bayer na época, falou: olha, eu não tenho, infelizmente, não tenho vaga para você nesse momento, mas vamos mandar para essa outra empresa aqui, que você certamente será contratado. Muito bem, o rapaz mandou o currículo, foi chamado para a entrevista. Quando chegou lá, ele esperando na recepção, o recrutador abre a porta, olha para ele, vê que ele é negro e diz exatamente isso: eu não entrevisto negros. E fecha a porta. Pronto. E ele volta, então, esse rapaz volta e conta para o Theo Vanderloo: olha, o cara disse que não me aceitou, né? Gostou do meu currículo, né? Tanto é que me chamou, mas o currículo não tem foto, né? Então, ele me chamou e nem me atendeu, nem sequer me deixou entrar na sala. E o Theo Vanderloo perguntou: poxa vida, e você denunciou isso? Porque isso é crime. Ele acabou de cometer um crime. Aí, qual foi a resposta do jovem? Olha, Theo, eu não vou denunciar, porque não é a primeira vez que acontece isso. E segundo, que eu não quero me queimar com as outras empresas, né? Se eu denuncio, se eu levo à frente isso, depois as outras empresas não vão me querer, não vão me chamar. Gente, eu chorei uma semana quando eu li isso, né? Porque tanto sacrifício para a gente conseguir chegar lá, né? Ele mesmo disse que a família fez tanto por ele, né? Se sacrificou tanto para ele conseguir chegar onde chegou, e vem um cara desse, foda. Aí a gente fala, né? Porque o racismo vem do capitalismo, né? Gente, esse rapaz não ia dar lucro para essa empresa? Com todo esse conhecimento dele, o problema não é o capital, ele não ia trazer lucros altíssimos para essa empresa. Quer dizer, ainda assim, como dizia meu orientador, né, o racismo está acima, né, acima do lucro, acima de qualquer outro benefício que ele possa ter. Né? O racismo é realmente... Então, o que eu fiz? Eu fiquei tão impactada isso, eu soube no final do meu mestrado, né? Pronto, esse é o meu tema de doutorado atual, sabe? Começa exatamente assim. Só que eu acabei entrando no doutorado para análise do discurso racista e antirracista, entendeu? Então, o nome da minha pesquisa, pelo menos até agora, eu estou entrando no segundo ano do doutorado agora, é exatamente essa: eu não entrevisto negros, análise do discurso racista e antirracista para letramento racial em empresas. Então, eu saí daquela ONG em que eu ficava ensinando os jovens lá, né, preparando os jovens para o mercado de trabalho, só que eu percebi, não adiantava preparar os jovens, eles estarem super preparados, bonitinhos, como se comportar numa entrevista, como participar de dinâmica de grupo, como fazer um currículo. Eles terminavam o curso, ficavam 4, 5 meses com a gente, bonitinhos, preparados, tinha que ir bem na escola também, tirar nota, tinha reforço escolar. Só que, por mais que eles tivessem, como é o caso desse rapaz aí, eles não têm chance, né? Então, eu saí dessa ONG e eu estou trabalhando agora numa ONG que é exatamente de letramento racial em empresas, né? Então, eu estou tentando, né, já que sensibilizar essas empresas. Então, é análise do discurso mesmo antirracista para levar um letramento racial para essas empresas. E tem surtido o resultado, e aí a gente vai saber o porquê agora, que na verdade, eu pulei aqui. Gente, a gente pode deixar a discussão para o finalzinho? Eu preciso de 5 minutinhos mais para fechar. Não sei se a gente discute agora. Não, vamos discutir, que eu tenho medo de me empolgar.
Não, Cleide, conclui sua exposição. Não, mas a gente abre para conversar. Para o debate no final? Porque eu ia abrir agora, porque eu estava com medo da gente não conseguir tempo, mas estamos com tempo sim. Então, só que eu vou passar essas duas rapidinho, então, e depois a gente fala sobre elas. Não leiam, fechem os olhos. Pronto, opa, voltei. Então, o que é que cada um pode fazer, né? Então, o que eu estou observando nessa, e vocês com certeza souberam disso, porque foi nacional a repercussão, é que Magalu, Magazine Luiza, que é de São Paulo, Rio, não sei, deve ter em Minas também, eu acho que eles são nacional. Eles abriram abriram 10 vagas para trainees negros, exclusivamente para negros, né? Foi uma seleção direcionada. Gente, no dia seguinte, nossa, foram absolutamente bombardeados. A mesma coisa que aconteceu com a cota lá atrás, a mesma coisa, chamando eles de... Imagina que isso é racismo reverso. Aí vem, né, surge esse tema que é muito presente sempre, né? E reincidente, né? Toda hora ele está voltando aí, o racismo reverso. Não, porque isso é racismo reverso. E como pode fazer isso? Por que não sei o quê? E aí, e eles mantiveram, assim, eu achei, outro dia até eu não vou lembrar o nome dele, porque tem a mãe dele, né, que é a Luísa Trajano, que era a presidente, agora passou para o filho, e o filho foi na ONG, onde eu trabalho, participar de uma reunião de líderes, de lideranças, e eu gostei muito da fala dele. Parece que agora, né, as cabeças estão começando a funcionar nesse sentido, né, de que tem que reduzir essa desigualdade. E aí, eu me lembrei que, no passado, todo mundo conhece a Xuxa, tinha um programa da Xuxa e tinha as paquetes. Gente, da minha idade, as garotas da minha idade, todas eram assim, fascinadas por serem paquitas, não é paquete. Está mudando até o nome das meninas. As paquitas, né? Só que paquita tinha que ser loira de olho azul, ou loira, no mínimo loira, né? Tinha que ser branca, era a exigência, era o pré-requisito. E acho que eu saiba, a Xuxa nunca foi chamada de racista por conta disso, né? E aí eu tenho um caso pessoal também. Eu estudei na escola primária, né, que seria o fundamental, os primeiros 4 anos do ensino fundamental, eu estudei numa escola católica, uma escola de freiras, porque era em frente à minha casa, só por isso minha mãe precisava trabalhar, então nos colocou assim, aliás, acho que foi a única escola, nessa primeira fase, escola particular, né, porque eram de padres e freiras e tal. Então, eu e minha irmã fizemos os 4 primeiros anos lá. E por ser escola católica, tinha procissão, várias, era Nossa Senhora da Paz, que é a igreja, a escola. Tinha uma igreja linda, enorme e tal, e tinha a tal da procissão no dia da Nossa Senhora da Paz. E eu, doida para desfilar, parece escola de samba, né? Eu adoro escola de samba. Mas eu queria muito participar da procissão vestida de anjinho. Eu achava lindo aquilo, nossa, aquelas asinhas, aquele negocinho na cabeça. Tal. Meu sonho era ser anjo na procissão. Até porque as meninas da minha classe eram, eu também queria ser. Aí fui falar com a freira, né? Freira, eu também quero, o que precisa, né? Como é que eu consigo, a roupinha e tal. Ela, imagina! Anjo é loiro, anjo é branco. Eu lembro que eu fiquei assim, sabe? Eu acho que aquele foi um dos primeiros. Acho que naquele momento eu tive essa sensação de cor, né? De diferença de cor, de que eu não era igual aos outros, né? Eu lembro que eu cheguei em casa chorando para minha avó, que é a minha avó que ajudou a criar a gente, porque minha mãe tinha que trabalhar, né? E eu falei, que cor que eu sou, vó? Porque a freira disse que eu não posso sair de anjinho, porque anjo é branco. Que cor que eu sou? A minha avó, muito sábia, falou assim, minha filha, passou das 6 é noite. Quero até escrever um artigo, um conto sobre isso, algum dia eu vou escrever. Passou das 6 é noite, né? Então é isso, eu não era branca. Mas nem por isso as freiras e os padres eram chamados de racistas, né? E é racismo. Onde é que está escrito? Cadê? Quem disse que anjo é branco, né? Quem disse que Jesus Cristo é branco? Quem disse que todos os
Bom, enfim, aí é outra coisa da religião. Então, junto, na mesma época agora do Magazine Luiza, também a Baia, que o Theo Vanderloo não é mais, já se aposentou, e ele agora, essa semana eu li, porque ele faz parte da Fundação Dom Cabral, de um grupo de líderes da Fundação Dom Cabral, só CEOs ou ex-CEOs, como é o caso dele, presidentes, né, de grandes empresas aqui no Brasil. E agora eles acabaram de criar, além desse grupo lá na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de altíssimo nível aqui, de preparação preparação de líderes mesmo, eles abriram um outro grupo chamado Impacto. A parte pacto é mais em evidência, né? Então, eles fizeram um pacto para aumento de diversidade nas empresas. Então, eles são esse grupo, né, de brancos, líderes, ricos, mas conscientes de que tem que ser feito alguma coisa para diminuir esse abismo. É um abismo mesmo entre brancos e negros, né? Então, resta uma esperança. Parece que agora as coisas estão começando, né, assim. Agora, foi por acaso, do nada que aconteceu isso? Não, né? Várias medidas, por exemplo, no Nubank, vocês devem ter ouvido que a CEO do Nubank falou que não, que eles, sim, sempre tem muitas vagas, o Nubank está crescendo muito, é o maior banco digital do mundo, né? Então, tem muitas vagas, e aí ela foi lá naquele programa Roda Viva, e essa CEO disse que alguém perguntou sobre vagas para negros, ela falou que não podia baixar a régua, né? Não podia baixar. Para que ela falou isso? Um pouco o Nubank não quebra. Eu não posso nem dizer que eu queria que tivesse quebrado, porque aí é muita gente desempregada. Mas, imediatamente, eles já tomaram uma ação, já criaram aí várias começaram anunciando 20 milhões de medidas contra o racismo, papapá. O Carrefour, vocês também souberam. Eu tenho a minha impressão de que o caso do João Alberto, do Carrefour, que foi assassinado na porta do Carrefour, não teria tido tanta repercussão se não fosse o George Floyd. Para mim, George Floyd é um ponto de virada, né? Depois daquele assassinato brutal, né? O mundo inteiro parece que acordou para esse problema, e logo em seguida acontece com o João Alberto na porta do Carrefour. Então agora o Carrefour aí, no dia seguinte as ações deles foram lá para baixo, olha aí o capital, né? E agora estão correndo atrás, fizeram um comitê, inclusive eu estou fazendo uma das disciplinas que eu faço, eu estou fazendo um artigo sobre isso, né, sobre esse desespero deles e de vários outros. Aumentou demais a quantidade de clientes na ONG que eu trabalho por conta disso, né? Todos eles agora estão nos buscando como preventivo, mas não é que é preventivo, em todos já aconteceu, em todos acontece. Só que por conta desse Carrefour, que chegou ao assassinato, e por conta do George Floyd, isso agora está bem mais aflorado, né? Infelizmente, né? Precisou acontecer isso para as pessoas começarem, não é nem conscientização, é que o lucro está baixando e as ações estão caindo, então o que a gente precisa fazer, né? E aqui, inclusive, fala, perdeu mais de 2 bilhões em valor de mercado na Bolsa de Valores. E aí, eu até tive mesmo que encurtar um pouquinho, eu tinha combinado com a professora Jerusa, né, porque eu, quando começo a falar, não paro mais, e eu realmente hoje quero muito ouvir vocês, né, e eu gosto sempre de trazer o Mandela, né, que ninguém, por isso que é importante também, a semana que vem eu vou começar a dar um edital, né, que nós soltamos pela ONG, só para professores de escola pública de São Paulo. Esse vai ser específico de São Paulo, porque o parceiro é de São Paulo, o patrocinador é de São Paulo, então ele pediu para a gente começar por lá, mas é com professores de ensino fundamental e médio de escolas públicas, né, sobre o racismo nas escolas, né, e eu acho que realmente esse trabalho tem que ser feito com as crianças, porque as crianças não são racistas, elas aprendem a ser racistas, ou com as famílias, ou nas escolas, né, que é o meio que eles circulam. Então, eu sempre me lembro disso que o Mandela disse, né, que para odiar, as pessoas precisam aprender. Você pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, eu acho que a base mesmo tem que começar pelas crianças, né?
E aí, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês, a super participação. Digam sim à cultura antirracista. Deixei vergonhosamente aqui meus... Mas eu prometo, quando vocês me deem aí uns 10 dias, quando vocês entrarem no meu Instagram, já vai ter coisas publicadas lá, prometo. Por enquanto é zero publicação. Mas eu quero aproveitar também, essa Lavínia Castro, ela fez o mestrado comigo, fizemos mestrado juntos, entramos juntas, saímos juntas, ela é professora de história, é historiadora, né, e ela fez uma coisa que eu fiquei, assim, abismada, em tão pouco tempo ela conseguiu tanta adesão, ela criou uma rede de professores antirracistas, que tem esse nome mesmo no Instagram e no Facebook, e ela dá aulas, né, lá para o pessoal, para os membros do grupo, enfim, ela está fazendo uma revolução, eu estou entendendo que é uma revolução dentro do ensino, né? Então, se vocês puderem seguir, Lavínia também vai ser, acho que muito interessante e muito importante para a classe, né? Tanto de estudantes como de professores, o pessoal que está estudando e vai se tornar professor, tá bom? Então é isso, aí eu vou descompartilhar. Eu mostrei o que eu não podia mostrar. Fica para a próxima. Eu tinha ali um bingozinho, mas não vai dar tempo mesmo de fazer. Cleide, aqueles 2 slides que era de uma provocação para eles então, ali são 3 perguntas, né? Ok, a situação é essa. Nós estamos nessa situação, racismo estrutural, racismo institucional, racismo acadêmico, racismo recreativo, formas de racismo é o que não falta. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu estou fazendo isso aqui, né? Eu estou conversando com vocês sobre isso, mas cada um, dentro da sua área de atuação, ou como ser humano mesmo, o que a gente pode fazer? Então, ali, inclusive, saiu nessa revista que eu falei, nessa revista Veja, que chamou de vergonha brasileira a situação atual, eles perguntam, o que cada um pode fazer? Então, o que as empresas podem fazer? O que a academia pode fazer? Ali ele não pergunta da academia, mas eu insiro aqui a pergunta da academia, porque a gente não deixa de ser uma empresa, é uma empresa de ensino, né? Pública, nesse caso. O que o negro pode e deve fazer? E o que o branco, o colega, né, que está sentado do lado, ou que está trabalhando junto, ou que está estudando junto, o que ele pode fazer? Porque o racismo não foi criado pelos negros, não é como se fosse obrigação nossa resolver isso, né? Só que não. Então, quem mais pode, e às vezes até me preocupa um pouco o movimento, algumas áreas do movimento negro que não querem misturar, não, eu acho que se não for todo mundo a se envolver, não vai resolver, né? É uma coisa já muito enraizada. Então, ali era isso, eram 3 perguntas que eu transformei em perguntas o material da revista, né? O que a academia pode fazer, nesse caso, o que o jovem negro pode e deve fazer, e o que o jovem branco, ou o professor branco, pode fazer. É em cima disso que a gente pode discutir, de repente. Bom, então, vamos abrir, né, para o debate. Eu vou passar para você agora, comentando as reações que tiveram aqui, né? Então, o Danilo indica um texto que comenta uma das suas informações sobre o percentual de negros na escola e tudo mais. Então, o texto chama Acre, a pátria dos proscritos, prisões e desterros para as regiões do Acre em 1904 e 1910. Que máximo! Eu vou anotar aqui, depois eu vou copiar tudo. Que legal! E a Carolina Monteiro diz o seguinte: eu já passei por essa situação de enterrar alunos tão jovens, mas que viram no tráfico o caminho mais promissor. Uma experiência dificílima para todos nós, né? Muito, muito triste. Porque eles querem ter o que os outros têm, que todos os jovens têm. Eles querem tênis de marca, eles querem. E aí eles veem os traficantes com com corrente de ouro, com relógio do melhor. É jovem, né? Jovem é assim. Não, porque a diferença é gritante também. Absurdo. Né? É absurdo. Agora, um detalhe, desculpa, Adina, um detalhe. Uma vez eu também vi uma palestra de uma advogada branca, que mora no Ipanema,
E advogada não, juíza. E ela explicando, né, que ela via na praia, por exemplo, ela lá na praia, tranquila, um grupo de jovens brancos, aí passam 2, 3 garotos negros, aí os jovens brancos chamam os meninos negros, fazem lá a negociaçãozinha deles, e pronto, os negros vão embora, aí dali na frente, pronto, os negros são presos. E aí vão parar na frente dela, e aí ela chama a mãe, que tem 9 filhos, que não sabe onde os outros estão, porque ela precisa dar de comer para eles. Agora, e aqueles jovens brancos que chamaram? Exatamente. Fica por isso mesmo. Que compraram o que queria legalmente, né? Porque a forma como o negócio é tratado é legalizado para um grupo e ilegal para o outro, porque ninguém toca, ninguém faz nada com o grupo branco. Então, quem é que banca, né, o tráfico? Né? Eu sou a favor da legalização. Eu ouvi uma vez uma fala de uma senhora, até compartilhei isso na página do NUPED, em que ela líder de bairro, conversando com as mães dos outros, das mães dos outros adolescentes, que são a vítima preferencial, né, de parada policial, batida policial, de prisão sem julgamento em instância nenhuma, né, aquela coisa toda que a gente conhece, e que o Anuário de Segurança Brasileiro de 2020 deixou escancarado. Né? Então, qual é a maioria que morre, né, assassinato por força policial? Jovens negros, 82% dos 100% que morreram. E quem é a maioria também de policiais, né? Qual é o recorte racial de policiais assassinados? Negros também, ou seja, o racismo estrutural aí escancarado, né? Em pleno funcionamento. Exatamente. Eu fico imaginando se uma pessoa negra dissesse o que essa apresentadora que você comentou hoje, a Xuxa, dissesse publicamente o que ela disse, né? Quer dizer, ela hoje, não sei se você viu, né? Ela deu uma entrevista ontem e tal, e sugeriu na entrevista que fossem feitas experiências com vacinas com os presidiários. Porque, afinal de contas, tem pessoas presas que estão aí, vão ficar 50, 60 anos presos, ou seja, vai passar a vida inteira encarcerado. Por que não usar, já que fizeram tanto mal, não é? Por que não usar essas pessoas para que a vida dele tenha algum sentido? Fazer a experiência. E aí ela diz assim, eu imagino que o pessoal dos direitos humanos vão vir reclamar, não é? Você para para pensar, você tem que ouvir o negócio desse, com toda a luta que a gente faz, com descarado encarceramento de jovens negros, o genocídio dos jovens negros no Brasil, que é assim, para todo mundo ver, né? Os dados estatísticos estão aí, eles são publicados, sem nenhum constrangimento, é publicado no Anuário de Segurança Pública Brasileiro, publicado que são jovens negros, né? Assim, e jovens não, crianças negras, né? A gente tem Miguel, nossa, são dentro de casa tantos jovens que são assassinados brutalmente por força policial, não é? E no entanto, alguns deles estão presos sem nenhum julgamento, já estão cumprindo uma pena que você nem sabe se ele cumpriria, porque ele nem foi julgado, nem nada. E aí vem uma pessoa dessa, uma pessoa pública, que já fez um desserviço ao brasileiro com essa apologia da branquitude, não é? Com essas paquitas aí e tudo mais, exportando essa branquitude. E tem essa mulher pública dizer publicamente que é para usar presidiários para fazer experiência para vacina. Assim, é uma cinta tão grande, que eu, Cleide, particularmente, eu não consigo mais chorar, eu só tenho revolta. Eu tenho revolta, porque os dados são tão gritantes, são tão alarmantes, que quando uma pessoa me diz, eu não sou a favor de cota, eu falei, senta aqui, vamos estudar.
Porque o que falta é estudo, porque conhecimento de pesquisa para mostrar que cota todas as respostas são corretas, né? Todos os elementos que você colocou ali, né? Todos os itens. Sim. É que aquela realidade é uma realidade comprovada com pesquisas hoje, exatamente porque a gente tem pessoas negras dentro da universidade, dentro das escolas, que estão fazendo pesquisa, que estão produzindo dados, que estão levantando... incomodando, né? Exatamente. Então, quer dizer, não é uma questão de achismo. Não. Isso não é uma pergunta para achismo, né? É uma pergunta do... Você estudou? Você estudou? Porque material para estudar tem... Né? Kabengele Munanga publicou uma série de mais de 100 referências bibliográficas sobre as populações negras brasileiras. Onde elas estão? Onde elas estão sendo lidas? Não é? E as pessoas acham que para tratar desse tipo de assunto é só achismo. Eu acho que estudar, filho. Você, né, vai estudar, tem bibliografia e referências, né, de dados e tudo mais, gritantes, em quantidade gigantesca, né? Então, assim, é necessário estudo. As pessoas acham que para falar, né, de tema da negritude, seja racismo estrutural, seja feminismo negro, seja qualquer tema, não é? Comunidades quilombolas e tudo mais, que basta, sei lá, achando alguma coisa e dizer algo a respeito, com tanto estudo, com tanta bibliografia, com tanta pesquisa realizada, né? Então, uma mulher como essa, pública, uma senhora pública, não é? E que vai já fora do society aí, das publicações da Globo, do Facebook, do Instagram e tudo mais. Então, ela numa entrevista e tudo mais, ela me dá esse tipo de indicação. Ou seja, para mim, isso é um caso de prisão. Não. Isso é eugenia. Isso é eugenia. Pessoas como cobaias e pessoas negras, né? Exatamente, porque quem são os maiores encarcerados? Então, quem que ela está mandando fazer exame, né? Já tem os dados que foi uma luta gigantesca, né? Agora, em plena pandemia, poucas pessoas sabem disso, mas teve uma luta gigantesca por políticos negros para que houvesse o registro a partir de recorte racial daqueles que foram acometidos pela Covid-19. Existe um impedimento lá dentro do Congresso para que esse recorte não fosse registrado. Foi feito, uma luta aí, vamos dar os nomes, né? O senador Paulo Paim conseguiu que isso fosse aprovado e tal. O registro está aí, não é? Conclusão, a gente consegue perceber quem são a maioria dos mortos, né? Qual é a cor da pele da maioria que está morrendo, qual é a cor da pele da maioria que está sendo vacinado, não é? Então, já se sabe que mais da metade da população vacinada, que só 5% dos brasileiros estão vacinados, ou seja, mais da metade, 60% dos vacinados são brancos. Então, se não tivesse o recorte racial, isso passa batido, fica isso por isso mesmo, né? Então, eu concordo contigo plenamente que o que há para se fazer é educar, não é, Cleide? Então, assim, meus parabéns a você, meus parabéns a todas as profissionais negras que estão em todos os lugares, chamando atenção para a necessidade de educação antirracista. Não basta dizer, não sou racista, não promovo injúria racial, nem discriminação racial. Mas o que eu faço para não contribuir com o status quo dessa situação? Não é? Então, nós fazemos, né, Cleide? A gente educa. É o que está na nossa mão aí, a gente não tem cargo político, não tem nem pequeno, nem grande poder, então a gente faz aquilo que, como professoras, é o que a gente sabe fazer, né? Educar. Então, vou abrir para as considerações das pessoas, né? Vocês têm perguntas? A Leidiane falou, emocionada com as palavras da professora Cleide. A Carolina, né? Eu acho que a Carolina é professora. Estes cursos, além de integrais, são cursos caros. Ela está comentando sobre permanência, né? Acesso a uma coisa, permanência é outra. E, infelizmente, para muitos negros, se manter é difícil.
é a mais pura verdade, não é? A mais pura verdade. A assistência estudantil foi cortada, vem sendo cortada frequentemente. As universidades públicas, o corte na assistência estudantil é gritante, não é? Então, você não consegue mais manter moradia estudantil, você não consegue mais manter bolsa permanência, não é? E agora, na situação de pandemia, vamos fazer um levantamento racial. Quantos alunos não estão conseguindo acompanhar? Tem acesso. Saber logo a cor da desistência, a cor da evasão, não é? Então, continuando, a Flávia disse, lembro quando fui ao 8º Copene em Belém, né? Foi maravilhoso, eu nunca tinha visto tanto preto intelectual junto, foi transformador. A gente tem sempre essa mesma sensação, quando você chega num lugar que está lotado de pessoas negras, você fala, é raro, né? É raro. A Flávia diz o seguinte, a Flávia diz, Carolina, basta preencher uma vez... Ah, tá, sobre a lista de presença. Desculpa, Flávio, eu não vi o seu comentário. É uma vez só, tá? Uma vez só já é registrada a presença. Eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês que os certificados do primeiro dia da oficina já estão prontos, mas a gente vai esperar os certificados da segunda, que eu vou fazer agora no meio da semana, e até o final da semana vocês vão receber por e-mail os certificados dos 2 dias, tá? Nós vamos fazer por dia, porque... pode ser que tenha assistido o primeiro e não assistiu o segundo, mas vai ter certificado, e pode ser que alguém assistiu somente esse dia e não assistiu o primeiro, vai ter certificado também, tá? Então, vocês vão receber os 2 certificados para quem preencheu o formulário. A Flávia diz, maravilhosa sua fala, professora Cleide, muito bom lhe ouvir. O Ziel disse, nossa, foi muito chocante o impacto disso nas redes sociais. Eu acho que ele está se referindo à campanha da Luísa Trajano, né? Da abertura para os trainees negros, né? Uhum. Acho que foram uns 3 dias ou mais nos tópicos mais falados, né? A Leidiane... e 90% dos comentários eram citando racismo reverso e coisas piores. Racismo reverso não existe. Né? Sabe uma coisa muito legal que eu li outro dia sobre racismo reverso? Foi nessa época aí, a pessoa disse assim, olha, para existir racismo reverso, tem que ter existido navio branqueiro. Existiu navio branqueiro? Então, acaba com isso de racismo reverso. E é isso, né? Imagina. E pensar, né, assim, com toda a apresentação que você fez, né, Cleide, tanto no primeiro dia como no segundo, fica claro para todo mundo o que é o impacto do racismo na vida das pessoas negras. Então, a gente pergunta, o que é o impacto do que eles chamam de racismo reverso na vida de uma pessoa branca? Nenhum. Por isso não existe racismo reverso. A gente fala isso nas empresas que... mas e se eu sou chamada de branca aguada, branquela? Tudo bem, você está sendo discriminada, mas você vai sair daquela situação, ninguém vai esconder a bolsa embaixo do braço quando você passar, ninguém vai atravessar a rua, a roleta lá do banco, a porta giratória não vai parar para você. Vai parar para você. O polícia não vai parar você na outra esquina ali, porque você está de carro. Exatamente. Nada disso vai acontecer. Seus acessos vão continuar garantidos, né? E não das outras pessoas. Pode correr dentro do shopping. Exatamente. Pode entrar num shopping sem ser seguido. Basicamente, entrar no shopping sem ser seguido. A Leidiane diz, a imagem das paquitas na TV fizeram da minha infância e adolescência um verdadeiro inferno. Odiava cada parte do meu corpo, me sentia gorda demais, preta demais, cabelo duro demais. É isso aí. Olha isso. Isso aí. Olha isso. Carolina disse, eu já tive... Devia ler isso, né? Xuxa devia saber disso. Exatamente. Não, mas ela deve ter achado que fez um grande serviço com a sensibilização de crianças, que foi o que ela fez, né? Também. Eu já tive uma vaga de trabalho negada por ser negra e suburbana, a Carolina Monteiro. Eu fui a única que fiquei até o fim do processo seletivo, mas na entrevista final com o dono da empresa, ele me disse que meu currículo e referências eram ótimos, mas eu ser negra não me dava direito à vaga de estilista sênior da empresa. Imagino que todos nós temos uma história de nele hoje já podia denunciar. Perdas de oportunidade exatamente pela cor da pele, né? Parabéns, a Carolina ainda, parabéns, excelente, muito obrigada. O projeto da Lavigne
É maravilhoso, eu estou lá. Olha, viu? Ela já está aí, que bom, eu fico muito feliz por ela, é batalhadora. Patrícia diz, excelente, muito obrigado. A Leidiane diz, tenho acompanhado o trabalho da professora Lavigne, realmente maravilhoso e necessário. Fantástico. E a Carolina acrescenta, vemos isso também nas festas em tempo de Covid. As festas em favela com funkeiros e negros, a polícia vai para cima. Já nas festas de brancos, nas boates da Zona Sul lotadas, nada é feito. Xuxa hoje se retratou, mas só fez isso, todos caíram de pau. Uma estupidez. Daqui a pouco ela diz que namorou o Pelé e por isso não é racista. Com certeza. Ótimo. Não sou racista. Ótima colocação. Eu namorei negro, não sou racista. Tenho amigos negros. E a Flávia diz, eu acho que em Mato Grosso, né, Flávia? 40% dos encarcerados estão sem condenação. Cerca de 80% são pretos e pardos, como sempre. E a Carolina acrescenta, e o pior para mim são as pessoas concordando com ela, com a Xuxa. Né? Com a Xuxa, esse é gravíssimo, né? Aí, como eu já imaginava, Carolina é professora. Eu sou professora antes da rede municipal carioca. Legal, Carolina, ótimo. Ok, bom. São todos os comentários. Como sempre, foi um prazer enorme, né, Cleide? Você trouxe várias considerações importantíssimas. Não, eu tenho certeza que todo mundo se inspirou em você, se inspirou na sua emoção, não é? Então, eu fico extremamente honrada por você fazer parte dessa parceria com o NUPED, agradecendo de novo a Luziane por essa sensibilidade de ter percebido, né, o quanto seria importante para a gente ter essa oficina com a Cleide. Obrigada, querida, foi ótimo, assim, a sua iniciativa brilhante, não é? Todos a gente fica doido, assim. Né? Se não fosse Luziane, eu nem teria participado do Copene, eu acho. No primeiro dia eu já saía correndo, porque... Ela é super eficiente, né? Ela é super eficiente. Extremamente. Exato. Por causa dela mesmo. Eu sou admirada, a turma dela é o meu xodó, sabe? Eu adoro esses alunos, assim. Todos são xodó, mas tem umas que você fica mais tadinha. Bom, então, se ninguém quiser acrescentar nada, eu acho que a gente pode encerrar a atividade, né? Da parte do NUPED, a gente agradece muito a professora Cleide, foi maravilhoso, né? E se puder participar, Cleide, dos nossos encontros na sexta, nós vamos ficar, felizes e honrados com a sua participação. O convite está aberto para todos, né? E agora eu abro para você, Cleide, para você fazer suas considerações finais e o meu agradecimento, meu carinho. Espero algum dia poder conhecê-la pessoalmente. Vou ficar extremamente feliz. No próximo Copene, não é? Se Deus quiser. Uma vez alguém me disse, eu ouvi alguém dizer que você faz trabalho voluntário, mas quem faz trabalho voluntário não ganha nada. Gente, ganha muito mais do que o dinheiro pagaria, entendeu? Só o fato de estar aqui com vocês, de poder trocar essas ideias com vocês, de poder mostrar o trabalho, e aí eu vou me comprometer também, você prometeu a eles até a outra semana os certificados, vou fazer o possível para cópia do material, bonitinho, ajeitadinho, e junto, tá? Ótimo. Aí eu encaminho tudo. Isso, porque eu trabalho na segunda e terça, mas de quarta em diante eu devo entrar em lockdown, aí eu vou ter tempo aí, até o fim da semana que vem, como você deu esse prazozinho aí para o certificado. Isso. Eu vou passar essa semana aqui, aí na outra semana, com certeza, os certificados vão chegar para vocês. Isso, e vão chegar junto com o material, mas relembrando aquilo que eu disse, que vocês usam esse material para realmente fazer a parte de vocês, né? Aproveitar algum deles, mas seja letrar, né? Seja educar a família, às vezes na família da gente a gente tem, né, esses problemas. Fazer quiz com a família, fazer esses quiz com a família. Esse quiz com a família. Excelente. Assim, eu acho super... Eu fiquei devendo, que não deu tempo, mas eu vou mandar, para mandar o material, vou ver se é possível. Eu fiz um bingo eletrônico com o português, todas as palavras que estão no nosso português, Lelé Gonzalez, sabe, né? Que a gente nem sabe, mas eu vou ver se der, eu mando em separado para vocês. Eu acho que quem é professor pode utilizar também, né, da área, dependendo da área. E é isso, eu quero agradecer demais por vocês terem me ouvido Essa semana eu vi também essas coisas não sei se é YouTube, é TikTok, umas coisas dessas aí, que falava
o signo, o professor e seu signo na pandemia. Dependendo do signo, como é que está sendo a atuação do professor. Aí começa com a professora Ariana, muito nervosa, assim, sem paciência, e briga com os alunos, não sei o quê. Depois vem a Leonina, sei lá, que fecha todas as câmeras, só abre a dela, e mostra. E aí vem a canceriana, que o aluno fala alguma coisa, nunca me identifiquei também, eu não sou a única, então, né? Então é isso. Mas é uma coisa que eu acho assim, que eu tenho que fazer transformar essas lágrimas em ação, né? Mas de uma certa forma já estão. É que a coisa eu ainda não estou com sangue nos olhos, por enquanto eu estou com lágrimas nos olhos, mas de alguma... A professora aquariana deve ser um negócio que ela quase entra dentro da tela, porque eu dou aula e vou fazendo assim, ó, vocês estão aí? Estão aí? Tá desesperado para você. Vou passar o link para ver se é por aí mesmo. Eu quero. Vou mandar. Tem mais comentários do pessoal, ó. A Milena disse, muitíssimo obrigado pelas falas, instigantes, inspiradores, tenham uma boa tarde. A Flávia disse, verdade, ganhamos esperança e bom ânimo. A Leide, obrigado, professora Cleide, sábado de trocas importantíssimos. A Shekinah disse, foi incrível, muito obrigado, professora Cleide, pelo conhecimento que compartilhou conosco, é super necessário e importante, eu amei. E a Cléo Souza disse, muito obrigado, força. Que bom, muito obrigado. Bom, então, amores, foi um prazer estarmos todos juntos, foi um prazer ouvir a professora Cleide, foi realmente muito bom, um sábado gostoso, né? Sábado passado, esse sábado também, não é? Então, aguardem, daqui a uma semaninha, vocês estão recebendo no e-mail de vocês o material e os certificados, tá? Prometido. Gratidão, Cleide. Muito obrigada, gente. Ótimo sábado para vocês. Demais para todos, tá? Beijo, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada, Luziane. Obrigada, minha linda. Obrigada a todos, Flávia, todos os comentários. Tchau.